Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Terceira parte das atividades pedagógicas não presenciais de Matemática 3 estão sendo desenvolvidas ao longo do mês de outubro. Estamos na nossa segunda videoaula em que vamos discutir alguns aspectos introdutórios das pirâmides, que são também, assim como os prismas, um tipo de poliedro. Começando, então, pela definição de pirâmide. Consideremos um polígono convexo, A, B, C, D, E, F, G, H e etc. Pode ser qualquer polígono convexo, mas nessa figura ilustrativa aqui nós temos um hexágono, situado sobre um plano alfa e um ponto V fora de alfa, aquele ponto que está lá em cima nessa figurinha aqui. Pirâmide é a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em V e outra extremidade nos pontos do polígono. Todos esses segmentos que têm uma extremidade lá no V e uma extremidade no polígono, reunidos, resultam em uma pirâmide. Elementos importantes da pirâmide para compreendermos por enquanto. O vértice é aquele ponto V, então o ponto V é chamado vértice. O polígono que está sobre o plano alfa é chamado de base da nossa pirâmide. As arestas laterais, gente, são as linhas que ligam os vértices da base ao vértice da pirâmide. Então, AV, BV, CV e assim sucessivamente. As arestas da base da pirâmide são os lados do polígono que está na base, que está sobre o plano alfa. As faces laterais, gente, são os triângulos que estão nas laterais da pirâmide. Lá nos prismas, e essa é uma diferença de pirâmides para prismas, né? Lá nos prismas nós tínhamos paralelogramos ou retângulos. Aqui nas pirâmides nós temos, então são os triângulos ABV, BCV, CDV e assim sucessivamente. Todos eles têm um vértice em V, lá em cima. E a altura é a distância H, chamada de H, né, entre o plano alfa e o vértice V. Não necessariamente essa altura está dentro da pirâmide, né? É a altura perpendicular entre alfa e V. Seguindo agora para a classificação das pirâmides. Existem dois critérios de classificação de pirâmides, começando pelo primeiro critério, que é a projeção ortogonal do vértice V sobre a base da pirâmide. Projeção ortogonal, para quem já fez a disciplina de desenho técnico, sabe o que é, né? Como se nós estivéssemos olhando para a pirâmide de cima, né? Sobre ela. E o vértice V tem uma sombra lá embaixo, na base. Essa sombra é a projeção ortogonal do vértice V. A pirâmide vai ser chamada de pirâmide reta se essa projeção ortogonal coincidir com o centro da base. Se ela estiver exatamente sobre o centro da base. Se o vértice estiver, então, exatamente sobre o centro da base, quando olhamos para a pirâmide superiormente. Se essa projeção ortogonal não coincide com o centro da base, temos uma pirâmide oblíqua, que é aquela pirâmide um pouquinho inclinada. Em geral, aqui no ensino médio, nós nos restringimos ao estudo das pirâmides retas. E o segundo critério, assim como nos prismas, é o polígono da base. A pirâmide tem como nome, né, o nome do polígono da base. Então, ela vai ser chamada de pirâmide triangular se tivermos um triângulo na base. Esse caso específico, como o slide mostra, é o tetraedro, né, popularmente conhecida aí como tetraedro, 4 faces. A gente já conhecia esse sólido. Vai ser chamada de pirâmide quadrangular se tiver um quadrilátero na base, pentagonal se tiver um pentágono na base e assim sucessivamente. Observação importantíssima que está nos prismas é que, quando a base da pirâmide é um polígono regular, acrescenta-se a palavra regular ao seu nome. Portanto, pirâmide triangular regular tem um triângulo equilátero na base. Pirâmide hexagonal regular tem um hexágono regular na base. E assim sucessivamente. Isso é muito importante. Alguns outros elementos da pirâmide que são também fundamentais de serem compreendidos. Vamos considerar inicialmente, pessoal, uma pirâmide reta e regular. Perfeito? Então, é um caso mais simples aí. Nesse caso, no caso que nós estamos estudando aqui, nesse slide, temos uma pirâmide quadrangular regular, né? Tem um quadrado na base. Todas as faces laterais, ou seja, as 4 faces laterais, nesse caso, são congruentes. Então, os triângulos todos são congruentes. E, além disso, esses triângulos são isósceles. Eles têm 2 lados com a mesma medida, que são as arestas laterais da pirâmide.
certo? Então, todos os triângulos são isósceles e congruentes entre si, nesse caso da pirâmide reta e regular. Nesse caso, como eu falei, nós temos 4 triângulos isósceles e congruentes entre si. Vamos ver os elementos dessa pirâmide em específico. Primeiro, a altura, né? Elemento que nós já conhecíamos. Nesse caso, como a pirâmide é reta, é exatamente o segmento que liga o vértice à sua projeção ortogonal lá embaixo. AB, né, chamada de aresta da base da pirâmide, então é o Lzinho, é o lado do quadrado, nesse caso, né? Então, se a pirâmide for regular, como é o caso aqui, a aresta da base vai ser chamada de Lzinho, de lado daquela figura regular. A L é a aresta lateral da pirâmide, temos 4 arestas laterais, eu só sinalizei aí com 2, mas são 4, né? Nesse caso da pirâmide quadrangular. Então, esses elementos todos até agora já eram relativamente conhecidos por nós. E agora vem algumas novidades. Então, em verde aí, vocês estão vendo o que é chamado de apótema da pirâmide. Muito cuidado para não confundir com aquele outro apótema lá da geometria plana. O apótema da pirâmide, gente, é a altura do triângulo das faces laterais. Cada triângulo que está nas laterais da pirâmide tem uma altura. Tem uma linha que está exatamente no meio dele ali. Essa altura é chamada de apótema da pirâmide. Por outro lado, nós temos um apótema também na base da pirâmide. Esse, sim, é aquele apótema lá da geometria plana. O apótema da base da pirâmide, então, representado por APB, aquele Bzinho indicativo ali, subscrito, né? Esse apótema da base da pirâmide, no caso das figuras regulares, é o raio da circunferência inscrita à figura que está na base. No nosso caso aqui, o raio da circunferência inscrita ao quadrado, que nós chamamos lá na geometria plana de Rzinho. Se for um quadrado, ele é calculado de uma forma. Se for um hexágono, é calculado de outra forma, e assim sucessivamente. Importante lembrar aquelas fórmulas lá da geometria plana. Certo, pessoal? Então, esses 5 elementos aqui, que valem para quaisquer pirâmides, eu estou usando o exemplo da quadrangular, mas valem para quaisquer pirâmides, são muito importantes de serem compreendidos por vocês. Parem o vídeo e fixem bem os elementos que estão nesse slide. Vamos agora estudar 3 triângulos muito importantes, triângulos notáveis que aparecem dentro das nossas pirâmides. Começando por esse triângulo que está na tela, um triângulo retângulo, que é formado por H, a altura, né, da pirâmide, APB, que é o apótema da pirâmide, o apótema da base da pirâmide, perdão, e AP, que é, esse sim, o apótema da pirâmide. Vou desenhar separadamente aqui esse triângulo, H em um dos catetos, apótema da base em outro cateto, e apótema da pirâmide na hipotenusa. Como é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras, então a equação é H ao quadrado mais APB ao quadrado igual a AP ao quadrado. Lembrando que APB é chamado também de Rzinho, raio da circunferência inscrita à base da pirâmide. Pause o vídeo e fixe muito bem esse primeiro triângulo notável. H, a altura da pirâmide. Não, gente, observe agora ali um elemento novo assim, porque já vimos na geometria plana, que é o raio da circunferência circunscrita ao quadrado, nesse caso. É o Rzão, raio da circunferência circunscrita. Aqui no quadrado ele é metade da diagonal, né? Lá das fórmulas da nossa geometria plana. E na hipotenusa, nós temos a aresta lateral da pirâmide. Desenhando o triângulo separadamente, temos aqui, então, Hzão e Rzão nos catetos e a aresta lateral na hipotenusa. Vale também o teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo, né? Afinal de contas, estamos falando de uma pirâmide reta e não oblíqua. Então, a equação é essa, H quadrado mais Rzão ao quadrado igual a aresta lateral ao quadrado. Terceiro e último triângulo notável, esse aparece na lateral da pirâmide, na face lateral da pirâmide. É um triângulo que tem como um dos catetos
o apótema da pirâmide, em verde, vou desenhar aqui separadamente, como outro cateto, metade do lado da base da pirâmide, ou metade do apótema, da aresta da base da pirâmide, né? Esse aresta da base pode ser chamado também de Lzinho, e na hipotenusa, a aresta lateral da pirâmide. Então, catetos AP e L sobre 2, e hipotenusa a L. Aplicando novamente o teorema de Pitágoras, temos AP, apótema da pirâmide ao quadrado, mais L sobre 2, ou aresta da base sobre 2 ao quadrado, igual a aresta lateral da pirâmide ao quadrado. Esse é o terceiro Pitágoras, que também vale para quaisquer pirâmides cuja base é regular. Seguimos, então, para os exercícios, pessoal. Exercício 4 da nossa LR6, da nossa sexta lista relatório. Ele diz o seguinte: uma pirâmide regular tem base quadrada de 32 decímetros quadrados de área. Então, nós temos uma pirâmide com base quadrada e ela é regular. Além disso, o apótema da pirâmide, cuidado para não confundir com o apótema da base. O apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral, mede 6. Está aqui a nossa pirâmide, com as informações dadas. Estou indicando ali o Lzinho, porque se trata de um polígono regular na base. Ele pede para nós calcularmos aqueles 4 elementos, né? Começando pela aresta da base da pirâmide, então é justamente o Lzinho que ele quer, ou AB, tanto faz. Essa é tranquilo, né, gente? Vamos começar ali, então, pelo item A, utilizando a informação que foi dada, que é a área da base. Como a área da base é um quadrado, então L ao quadrado é igual a 32. L ao quadrado é igual a 32. Tiramos raiz dos dois lados da equação, ficamos com L igual a raiz de 32. Fatório número 32, né? Você vai obter lá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, raiz de 32 é igual a 4 raiz de 2 decímetros. Essa então é a medida da aresta da base da nossa pirâmide quadrangular regular. 4 raiz de 2 decímetros. Seguimos adiante para o apótema da base. Esse também é tranquilo, vem lá da geometria plana, né? O apótema da base da pirâmide, agora já está na figura ali, é o Rzinho, e como se trata de um quadrado, o Rzinho é calculado por L sobre 2. É metade do lado do quadrado. Lembrando que isso não vale para todas as pirâmides, só para as pirâmides quadrangulares regulares, né? Então, o Rzinho é L sobre 2, o L é 4 raiz de 2, portanto, 4 raiz de 2 sobre 2. O nosso Rzinho é 2 raiz de 2 decímetros. O apótema da base da nossa pirâmide é igual a 2 raiz de 2 decímetros. Vamos agora para a altura da pirâmide. E aí nós vamos recorrer ao nosso primeiro triângulo notável. Ele está desenhado ali dentro da pirâmide. Vou aplicar o Pitágoras nele, h quadrado mais APB ao quadrado igual a AP ao quadrado. H é a nossa incógnita, portanto, h quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Eleve o 2 e o raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2 é 8. Passamos o 8 para o lado de lá. E nós vamos obter 36 menos 8, que é 28. Tirando a raiz dos dois lados, h igual a raiz de 28. Fatório número 28 também, decompõe o 28 em fatores primos e obtenha, portanto, 2 raiz de 7 decímetros para a altura da nossa pirâmide. 2 raiz de 7 decímetros. Então, aí está um exemplo de aplicação do primeiro triângulo notável. Por último, item D, vamos para a aresta lateral. Eu vou utilizar, para a aresta lateral da pirâmide, gente, o terceiro triângulo notável. Poderia utilizar o segundo também, mas o caminho de utilização do terceiro triângulo notável ele é mais curto, tá? Fica mais fácil de resolver o exercício, porque nós já temos vários elementos dados. Para usar o segundo triângulo notável, você precisaria calcular o Rzão, e o Rzão pode ficar um pouco mais difícil nesse caso aqui.
Então, nós temos ali a aresta lateral, que é de quem a gente precisa, a metade do lado da base, ou metade da aresta da base, que é 2 raiz de 2, certo? Que é 2 raiz de 2 também, porque é metade de 4 raiz de 2, é o lado da base ali. E nós temos o apótema da pirâmide, que é o outro cateto do triângulo, né? Que mede 6. Aplicando, então, o terceiro triângulo notável, que é AP ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a L ao quadrado, nós vamos ter 6 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado igual a L ao quadrado. Agora nós vamos fazer 36 mais 8, ao invés de 36 menos 8, como fizemos no item anterior. 36 mais 8 é 44. Tirando a raiz dos dois lados, o AL é raiz de 44. Se você decompuser o 44 em fatores primos, você vai obter aí 2 raiz de 11. AL igual a 2 raiz de 11 decímetros. Essa é a aresta lateral, então, da pirâmide. Tudo isso, gente, vai ser fundamental para que vocês tenham condições de calcular a área lateral, a área da base e volume da pirâmide na aula seguinte, na videoaula 3, que já vai ser trabalhada pelo professor William. Por último, exercício 5, somente um empurrãozinho, como sempre, né? Diz assim, de um tetraedro regular de aresta A. Então, nós temos agora uma pirâmide triangular regular. A base é um triângulo, tá? Portanto, nós temos aí 4 triângulos nessa pirâmide. E todos eles têm lado A. Ou seja, as arestas da nossa pirâmide são todas A. Todas iguais a A. Tanto as arestas da base, quanto as arestas laterais. São 6 arestas, como vocês estão vendo aí na figura. Calcule desse tetraedro o apótema e a altura em função de A. É um exercício, na verdade, de dedução de fórmula, né? Dando um empurrãozinho, então, para a gente calcular o apótema, lembrem-se de que o apótema dessa pirâmide é a altura de um triângulo equilátero. Altura de um triângulo equilátero de lado A. Portanto, lembrem lá da fórmula da altura do triângulo equilátero, e aí vai estar resolvido o problema, vai estar resolvida a equação para o cálculo de AP, do apótema da pirâmide, em função de A. E a altura da pirâmide, está aí o triângulo, retângulo, né, que nos ajuda a resolver ou a deduzir a fórmula da altura. Esse triângulo é o primeiro triângulo notável, né? Lembre-se que para calcular, então, o H, você precisa do primeiro triângulo notável e de que Rzinho, quem está lá embaixo, é o apótema do triângulo equilátero. É o raio da circunferência inscrita ao triângulo equilátero, certo? Para isso, para saber quanto vale o Rzinho em função do A, é importante que você volte lá na geometria plana também, certo? Aplique Pitágoras nesse triângulo, AP você já tem, porque foi deduzido anteriormente, isole o Hzão, e aí você vai deduzir uma fórmula, então, para o Hzão. Existe uma outra forma de resolver esse problema, essa segunda parte do problema, que é com o segundo triângulo notável, tá? Que é com o segundo triângulo notável. E uma terceira forma, que é com o terceiro triângulo notável. Essas outras duas formas talvez sejam um pouquinho mais simples do que essa que eu estou indicando aqui para vocês, tá? Para os curiosos, aqueles que gostam de deduzir as fórmulas, detalhadamente deduzam por esses 3 caminhos e optem, então, pelo mais fácil. Pessoal, com isso vocês conseguem resolver o exercício número 5. Exercício número 5, exatamente, da nossa LR6, que é o único exercício que vocês têm para casa dessa vez, nessa semana. Tá? Lembrando que nós estamos na nossa segunda semana das atividades pedagógicas não presenciais 3, né, terceira parte das nossas atividades, segunda semana, e nessa semana vocês têm somente o exercício 5. Continuem resolvendo os exercícios, sempre às quintas-feiras, lembrando, às 15 horas, nós temos o encontro do atendimento para aqueles que gostariam de tirar dúvidas. No mais, estou à disposição de vocês por e-mail, pelo WhatsApp, fiquem à vontade para me procurar. Continuem se cuidando, continuem usando máscara. A pandemia não acabou, gente, isso é muito importante. Na semana que vem,
trazemos, né, eu e o professor William, algumas novidades, então, na videoaula 3, continuando o estudo das pirâmides, mas agora, então, naquela oportunidade, trabalhando área de superfície das pirâmides e volume das pirâmides. Bons estudos, estamos à disposição, um grande abraço.